Bom, pessoal, eu só vou fazer um vídeo aqui rapidinho para tecer um comentário sobre essa passagem aqui de Jesus que ele fala de perdoar 70 vezes 7. Mateus e Lucas, relatam que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, só que de forma diferente. Aqui no texto de Mateus é Pedro que se aproxima e faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus responde: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Já Lucas narra diferente, É o próprio Jesus que está ensinando, não tem a pergunta, e Jesus fala: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Marcos não menciona essa passagem, então Lucas e Mateus podem ter ouvido de uma outra fonte, talvez até uma fonte oral, não sabemos. Mateus coloca como uma resposta para a pergunta de Pedro, e Lucas não, coloca como se o próprio Jesus estivesse ensinando. Lucas condiciona o perdão ao arrependimento, e omite esse 70 vezes 7, que é um superlativo. Então Lucas não menciona isso, e ele fala que você deve perdoar só se a pessoa se arrepender e pedir perdão, Se a pessoa se arrepender, aí você deve perdoar, tá? Então são diferenças sutis, mas basicamente as duas passagens são igual. Essa passagem é uma construção teológica, até por essas diferenças dá para perceber que não foi exatamente assim como aconteceu, tá? No Velho Testamento nós temos a história de Caim e Abel, que eram irmãos, todo mundo conhece. Aqui é o da Record. E Caim matou Abel. Apesar de ser mais grave do que uma simples falta de um irmão com outro, nós temos equivalente nessas passagens aqui. Deus diz que ninguém poderia matar Caim, e se alguém fizesse seria castigado 7 vezes. Está aqui em Gênesis. Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. O texto dá a entender que é contra a vingança, que Deus já tinha punido Caim, deixando ele como um vagabundo, um fugitivo pela terra. Porque se alguém matasse ele, seria 7 vezes castigado. Mas no poema de Lameque, que está no mesmo livro, no mesmo capítulo, dá a entender que Caim seria castigado 7 vezes, por ter matado o seu irmão. Então esses 7 vezes aqui seria só um exagero linguístico, um superlativo. Vai ser bastante castigado. A seguir o texto traz um poema de Lameque, que apesar de ser um descendente de Caim, dá a entender que ele o matou e foi castigado 70 vezes 7, isto é, mais castigado ainda, um superlativo. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir. O texto não diz quem é o homem, mas como ele fala de Caim, a gente pode até dar a entender que seja uma referência. E um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado. Então daí que a gente entende que o castigo de Caim seria um castigo forte, 7 vezes. Mas Lameque 70 vezes 7. Esses dois textos de Gênesis aqui são confusos, a forma como eles são transcritos para nós, porque aqui dá a entender que Deus ia castigar quem matasse Caim. Mas aqui no poema de Lameque ele fala que Caim seria castigado 7 vezes, e Lameque por ter matado um homem, que pode ser o próprio Caim, 70 vezes 7. Enfim, são textos que custaram chegar para a gente, então chegaram de uma forma talvez um pouco confusa. Mas basicamente é isso. Então o texto de Mateus ele faz um contraponto a isto, dando a entender que se um irmão pecar, ele deve ser perdoado e não castigado. E o de Lucas também. Então vamos comparar as duas passagens. O pecado. Em Gênesis, um irmão pecou contra o outro, o matando. Em Mateus já não é um pecado tão grave, seria só uma falta. Aí Pedro pergunta: e se meu irmão pecar contra mim? Claro que a gente não teria a ver com homicídio, mas de qualquer forma é um irmão que peca contra o outro. O castigo, segundo o poema de Lameque, seria de que Caim seria 7 vezes castigado, porque ele cometeu um pecado contra o seu irmão. Já Jesus diz que não, que se 7 vezes no dia o irmão pedir perdão, ele deve ser perdoado 7 vezes por dia. E aí tem o superlativo, que Lameque, por ter matado um homem, foi castigado 70 vezes 7. Já Jesus diz que não, ele respondendo a Pedro, ele fala que você deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar bastante. Um superlativo também. Lembrando que Deus colocou uma marca em Caim, para que ninguém o ferisse, tá? Está lá no texto de Gênesis. Então o objetivo do autor é fazer ou um contraponto, a essa passagem de Caim e Abel, ou uma exegese, da história de Caim. Um dos dois objetivos porque eles usam elementos parecidos. Então o objetivo dessa passagem que Mateus e Lucas descrevem, ou é um contraponto, ou seja, se um irmão cometeu uma falta contra o outro, claro que não assassinato, mas
uma falta menor, ele deveria ser 7 vezes perdoado ou até 70 vezes 7. Ou ele está fazendo simplesmente uma exegese disso daqui. Porque na história de Caim e Abel, Deus também colocou um sinal em Caim para que ninguém ferisse ele, e quem o ferisse seria 7 vezes castigado, que seria algo contra a vingança, tá bom? Mas como é texto confuso, fica difícil aí saber qual é a real intenção do autor. Então analisem aí e tirem suas conclusões, tá bom? Eu só estou mostrando aqui as equivalências. Paz a todos.